Fala, galerinha, beleza? Então, eu vou tentar passar para vocês a ideia de como a história do Naruto pode ser jogada para o lado do judaísmo e como você consegue entender a cabeça do, do artista do Kishimoto, tá? E, bom, eu vou me basear usando a Torá, não dá para ler, mas é a Torá, um pouco do Zohar, em cima, Bíblia, que chamam de Taná, tudo em português, tá, galera? E ainda não sei o hebraico. E um pouco de Tânia. Obviamente que as coisas que eu for falar do Tânia, da Kabbalah e da Torá são estudos que eu aprendi com algum rabino, ouvindo tudo e tudo. Então não é coisa só da minha cabeça, mas muita parte dela, sim, foi da minha cabeça, obviamente, que o Eterno me deu esse discernimento para conseguir trazer a Torá de uma forma mais tranquila, mais fácil para você conseguir ver. Sabe que aquela expressão que a pessoa usa normalmente assim, preciso desenhar para você entender? Exatamente. Eu não vou desenhar porque o desenho já está pronto, a Torá já está pronta e o estudo já está pronto, sendo que o Eterno me deu esse discernimento para conseguir unificar esses dois para ver se a pessoa consegue ter o melhor discernimento, consegue entender o que é a Torá, o que é a Sagrada Torá. E vamos botar a Bíblia, né? A pessoa entender. O que seria a Bíblia dos judeus, tá bom? Obviamente, eu não estou me incluindo porque ainda estou no processo de conversão, ainda não sou judeu, porém estou estudando para tal feito. Sem mais delongas, bom, e aqui eu tentei nesse formato ver se vai dar certo, depois para editar, vai ficar agora, eu estou falando não tem nada, e depois eu vou ficar colocando ali os tópicos aqui do lado, onde está escrito chat, e onde que está ali na parte de cima, eu irei colocar imagem, né? Eu vou colocar a imagem em si do que eu estou falando, do que está sendo dito no momento, tá beleza? Vamos lá? Bora, sem mais enrolação, obviamente vou dar o crédito aqui que me deu a ideia, essa ideia para passar isso foi o Rabino Itzhak do canal Minha Vida Ortodoxa, que ele falou sobre, se não me engano, Harry Potter, e ele deu essa Tzivará, uma ideia que na verdade vem de sua cabeça, mas eu não sei se pode ser se baseado nisso, não pode ser se vai poder se basear nisso que eu vou falar, porém, tudo que você ouvir aqui, que você conseguir entender e achar que entendeu, você vai para um rabino ortodoxo, sério, formado no rabinato de Israel. Não deixa dúvida, não acha que eu sou sábio ou justo ou o rabinão. Não, não sei nada, não sei nada, estou estudando, estou aprendendo, estou tentando repassar, porque quanto mais você passa, mais você aprende, mais você absorve. Tá beleza? Então vamos começar aqui. Bom, já falei, falei do crédito do rabino e provar agora que Naruto é judeu, essa história é judaica e vamos ver o que vai sair disso. Bom, para a história vamos começar do início, que é o que? A história dos shinobis, que nada mais são que ninjas. Ninjas, né? No início tinha a, a mãe, Kaguya, que na verdade era um Otsutsuki, tudo, essa história, enfim. E o que acontece? Ela come da árvore da vida, árvore, enfim, é um fruto da árvore, e isso está baseado no Zohar, que existe sim uma árvore que conecta do céu, da terra ao céu e une todos os mundos, e ela é extremamente forte e ela dá a vida. E na árvore lá do Naruto cita essa mesma coisa. E uma mãe chamada a famosa deusa Kaguya, eu não falo deusa que é idolatria, mas enfim, é só para vocês editar, porque entenderem e do que eu estou se tratando, mas entendendo que não existe, Deus é um só, é o eterno e acabou, não existe esse negócio de Deus, mas é só para explicar o anime, o desenho em si. Ela é chamada de Deus, a Kaguya, e se você reparar, as pessoas antes disso, antes deles consumir essa fruta e eternizar esse poder dentro dela, as pessoas não tinham uma coisa chamada chakra, que fluía dentro do sangue. Na Kabbalah explica que tem vários níveis de de mundo. Aí tem o. Gente, se eu não falar perfeitamente, é que eu não sou rabino, tá? Eu só estou tentando passar o que eu aprendi para vocês. Vamos lá. É Absolute, emanação, aí depois Briar, Yetzirah, fazia. Então, e como eu
voltando aqui, como eu disse, são vários níveis do mundo e na Kabbalah explica que na verdade é como se fosse uma cebola, porque a cebola é envolvida de várias cascas e nisso forma um todo. E cada casca é representado por um mundo e o mais distante é o Atzilut, se eu não me engano, é uma nação onde só tem luz divina, não tem mais nada a não ser a presença divina ali. E o nosso, que é o central, é o Asiá, que é o mundo da ação, é o nosso mundo. Então, dentre todos esses mundos, contém isso. Por que eu estou falando isso? Porque o que acontece antes de consumir essa árvore do bem e do mal, como está escrito no Gênesis, na Torá, está citado que o Adão e a Eva, quando comeu desse fruto proibido, ele aprendeu o que é o bem e o mal, e então, desde então, a gente tem que separar, conseguir entender o que é bom, o que é ruim, e a gente conseguir separar, porque a gente internalizou, a gente jogou para dentro o bem e o mal, então a gente teve o que? Uma coisa chamada livre-arbítrio. E lá no desenho cita a mesma coisa, sendo que essa deusa Kaguya é a primeira mulher do desenho, que é super forte, e tem essa força interna, chamada dentro do sangue, que é chamado chakra. Tá? E o que tem a ver o chakra com a internalização e o sangue? Bom, nos níveis da alma, tem vários, e o básico, o que está interno do ser humano, que está contido no sangue dele, é justamente o Ruach, melhor assim dizer, Ruach, que é chamado o sopro da vida, quando o Eterno insuflou em seu nariz, e você teve vida, e ele constantemente cria, ele constantemente insufla em seu nariz até você ficar vivo, e até então você, às vezes, vai de rasta para cima. Mas enfim, então acontece, quando ele insuflou em seu nariz, você recebeu esse sopro de vida. Então, esse sopro de vida dentro do seu sangue. Ou seja, que nada mais é o que os chineses dizem que é o chi da pessoa. Ou seja, mesma coisa que no desenho. Então, a partir de então, a pessoa não tem só o sangue, mas sim uma coisa chamada chakra, ou ki para outro tipo de religião, assim por dizer. E nisso as pessoas conseguiram ter força de criar elementos da natureza, invocar e tudo mais. Todo mundo sabe a história do Naruto, mas então, eu só queria unificar que essa primeira deusa Kaguya, ela teve um filho, e esse filho tinha ele não tem um corpo, mas ele é um ser completamente mau. Se você entender da Bíblia, se você já escutou estudos de rabinos explicando que a primeira mulher, obviamente que não pode falar o nome, ela é muito ruim, e não é bom você falar, ainda mais que eu tô falando de madrugada, eu não quero virar, Deus me livre. Então o que acontece, não é bom falar esse nome, ela é representada como a mulher o quê? Do bem e do mal, do mesmo jeito que é citada a mulher que induziu, é chamada cobra, que induziu a Eva a pecar e trazer o pecado para Adão. Obviamente, que é tudo uma metáfora, é tudo uma analogia que eu vou unificar tudo e vocês vão ver que essa história nada mais é que a própria Torá em si. E você vai ver que realmente, como Lavoisier disse, nada se cria, tudo se transforma. Ninguém inventa nada, tem tudo, alguma coisa já pré-criada para você fazer algo. Nada surge do nada, só quem cria é o Criador. Por isso que ele tem esse título. Ele não tem um nome, ele não é o Joãozinho, né? Joaquina, nem nada. O nome dele é Criador, Todo-Poderoso e tudo. São atributos que nós damos a Deus, porque ele não é limitado. Então, dessa forma, ele também tem um atributo. Ele é um atributo, esqueci a palavra. É uma definição que ele tem um. Esqueci a palavra, mas vocês vão saber ele, porque eu vou botar no vídeo, se eu me lembrar. Que ele é o criador, ou seja, ele é o único que consegue criar algo do nada, do zero, absoluto zero, tá? Então vamos lá. Então ele cria, então voltando, ele cria tudo do absoluto zero. Por isso que ele é denominado como criador. Ele é o único que de fato cria, tá bom? Vamos lá. Então entendemos que essa representação da deusa Kaguya e o homem que segue ela, que no final do anime vai mostrar que ele fez tudo em prol dela, tudo para ela, né?
tudo para a vontade dela. E ela, na verdade, não é uma pessoa boa, assim como vemos na Bíblia, que na verdade é a representação do mal. Ela sendo a representação negativa é feminina do mal, e ele, o homem negativo do mal também. Ambos estão querendo se unir, porque quando há essa união, na verdade, haveria o fim do mundo. Por isso que Deus está entre eles. Eu irei deixar aqui no encartezinho, se eu lembrar, de um rabino explicando, um rabino Yossi explicando sobre a Nahash, a cobra e o mal, e como é que Deus fica no meio e tudo. A explicação cabalá não vou tentar fazer para não tentar explicar para não acabar errando e induzindo vocês ao erro. Então eu vou, se eu lembrar, Blineder, eu vou deixar aqui no encarte certinho do vídeo que vocês vão ter que ir lá assistir. Cara, tudo que eu vou falar e que eu lembrar aqui na hora dos vídeos que eu já assisti, eu vou pegar e vou tentar colocar aqui para vocês assistirem como se fosse uma aula de estudo de Torá. Nossa, muito completona e tal, beleza, mas enfim. Então, aí entendemos essa parte que a Kaguya, na verdade, é a primeira mulher de Adão. E ela que internalizou o mal dentro do corpo dos seres humanos. E aí sabemos que desses seres humanos houve dois seres importantíssimos que vai surgir toda a história dentro deles, que é o sábio dos 6 caminhos e o seu irmão. Bom, como não sabemos na história, o sábio dos 6 caminhos, que não é tão sábio assim, ele foi lá e matou o irmão dele. Então, pessoal, eu vou fazer uns pausos assim durante os vídeos para explicar alguns pontos que eu esqueci, eu deixei passar e tal, e que eu achei de suma importância. E eu vou começar aqui pela parte do Hagoromo. Eu deixei ele o ponto passar principal, que depois do Hagoromo matar o irmão dele, ele revive. E aí, quando ele revive, ele vai simplesmente para a Lua, junto com a mãe dele, onde ela foi selada. Sendo que eu deixei isso passar, deixei até certo ponto, por quê? Primeiro que você ia começar a entrar em reencarnação e tudo, natural também explica que Abel depois virou Abraão, depois virou Moisés. Então, enfim, ia ficar muito embolado. Eu acho que eu não ia ter capacidade para conseguir passar para vocês de forma mais tranquila e fácil, né, de absorver. E com relação a isso, aí o que acontece? Eu achei que também fazia melhor sentido parar nesse ponto, que ele só matou o irmão dele, como ficou na Torá, como Caim matou Abel. Por quê? Primeiro vocês veem que no decorrer do anime, as pessoas da reencarnação da parte do Uchiha são as pessoas malditas, vamos botar assim, que esses caras, eles gostam de vingança e poder e tudo. E no Hagoromo não é diferente. Sendo que a diferença é que ele passou ele como um bonzinho. Mas se você for parar para pensar, para perceber, qual o sentido que aconteceu ali? Não faz sentido algum. É como se ele só tivesse morrido. Por quê? Porque quando ele vai para a Lua, ele fica, ele, entre aspas, ajuda, sei lá, meio que manter o selamento da mãe lá deles na Lua, certo? Sendo que, qual o sentido nisso? Porque, primeiro, ele era um ser humano, ele precisava de comer. Segundo, ele não ia conseguir sobreviver lá. Terceiro, ele ia ver como se ele come coisa, não ia ter nada, morrer. Tá. Terceiro, se ele foi um espírito e ficou selado. Tá, se ele estava selado, qual o sentido dele estar selado? E quando o Madara invocou, no caso lá no final, não vou dar spoiler, ele não volta. Por quê? Até então, se até o Hagoromo, por dentro da vontade do povo e da vingança ali, tudo do Sasuke, ele voltou e deu força a eles, ou seja, não tem base nenhuma ele não ter voltado e ter, entre aspas, desselado, vou botar assim, não sei se fala, saído também e voltado na luta e ajudado na guerra lá, a Quarta Guerra Mundial. Ou seja, tu vê que realmente não é um furo no roteiro, é porque justamente a história condiz com justamente o que eu tô falando, que é da Torá, tá bom? Essa é a parte de Hagoromo e vamos continuar com o vídeo. E selou a mãe na lua, e como vocês sabem, no Terrilim tá escrito que o Terrilim, se eu não me engano, se fala a memória 121, que diz, enfim, vou deixar escrito certinho, que e cita, na verdade, ali, está dizendo que é o bem e o mal, tem a representação do masculino, que é o sol, e feminino, que é a lua. E você vê que ele sela justamente ela na lua. E eu vou também deixar no encarte aqui, se eu lembrar, eu vou tentar linkar todos os vídeos de rabinos falando disso que eu estou falando, para vocês entenderem como é que eu cheguei a essa conclusão. Obviamente que tudo é eterno, mas só para vocês entenderem como é que foi passo a passo que eu cheguei até essa conclusão, tá beleza? Vamos lá. Então, entendemos que
ele teve um irmão e ele matou o seu irmão. Como sabemos da história, pós Adão, pós Eva, teve-se um filho, como na história, como no anime, e eles brigaram. Quem morreu foi o cara, justamente o Abel, o do bonzinho. Por que do bonzinho? Ah, só porque ele perdeu? Não, porque simplesmente que na história bíblica quem perde foi de cara ali, foi o Abel, foi a pessoa boa. E como é que sei que esse cara é ruim, esse cara é bom, esse cara é... Tô julgando agora? Simplesmente porque o sábio dos seis caminhos, ele tem o Sharingan. O Sharingan é uma visão distorcida no anime, mostra que ele tem uma visão distorcida da realidade, porque através do olho dele, ele se engana. E se você reparar, tá no Deuteronômio, tá escrito que, quando se faz o Shema, tá escrito. Então, tive que pegar agora o Sidu, gente, é o livro de rezas agora, e eu vou, para citar o Shema, a parte do Deuteronômio que eu falei, que aqui eu já sabia onde que estava certinho. Quando chegar na parte do Shema, chega na parte do Vaiomer, e o Eterno for mais dizendo, tal, sobre as bordas, aí fala, e será para vós como franjas, e às vezes lembrareis dos mandamentos do Eterno, eu os fareis. E aí você vê aqui a menção do que eu estava falando. E não errareis, indo atrás de vossos olhos, atrás dos quais vós andais errando, para que vos lembreis e cumpras todos os meus preceitos, e sejais santos para com vós Deus. Eu sou o eterno vosso Deus, que vos teria ter dito para ser vós Deus, eu sou o eterno vosso Deus. Ou seja, no Shema, ele se uma das finalizações fala, isto é verdade, o eterno vosso Deus é verdadeiro. Ou seja, quando você cita o Shema, nitidamente você sabe que aquele cara está errando, porque ele está indo atrás do olho, ele está indo a pedra, quando ele está lendo, ele, no Kalutirra, tem uma pedra que você, quanto mais você ativa o Sharingan, mais você consegue ler a pedra. Então, quanto mais você mata o seu próprio amigo, mais ele consegue enxergar, sendo que essa visão está distorcida. No final, vocês vão entender o porquê. E agora você entendendo por que ele erra, porque, na verdade, anatomicamente, Deus já explicou o porquê entre vossos olhos, por que eles botam o tefilim aqui, e muitas religiões botam aqui na testa, ou acham que aqui, não sei o quê, entre olhos, acho que aqui, mas na realidade é uma coisa anatômica que Deus já sabia, porque Deus criou, ele criou o ser humano, então ele sabe como é que era, e por que ele falou, e por isso que ele falou que era aqui, bem em cima da testa, eu não sei exatamente, mas é essa direção aqui, tá? Por quê? Porque no próprio anime mostra que o olho, ele é interligado no cérebro, se não me engano, a parte de trás é no bulbo, e ele tem essa entrelaçada, e essa entrelaçada pode ser que tenha alusão justamente que Deus já está mostrando que a sua visão é falha, por mais que você veja, é muito estranho, tipo, se você vê de um ângulo e está distorcido, deturpado, aquilo vai te afetar, você não consegue nem julgar, se eu não me engano, pela Laha, você não pode julgar algo que você viu, porque você pode ter visto de um ângulo diferente. Eu vou deixar uma imagem aqui como exemplo, mas para você entender que aquilo que você vê pode estar deturpado na sua mente, na sua visão, porque Deus já te criou e ele sabe que, de fato, o seu olho ele é entrelaçado. Pode ser que tenha alguma lógica nesse sentido e para você não vir errar à toa e errar com Deus. Enfim, provavelmente é uma dessas ideias que veio à minha cabeça, tá bom? Então agora entendemos que, na verdade, o famoso sábio dos seis caminhos, ele é um charlatão, ele é um cara mau. E nós veremos mais à frente, quando ele tem dois filhos, que aí começa toda a história do desenho do anime Naruto, né? E quando nasce Ashura e Indra, o bem e o mal, representação do bem, representação do mal, assim como Abel, Caim e Abel. E o que acontece é que o pai resolve de fazer um teste para passar como se fosse a linhagem, a liderança da vila, sendo que o Indra, que tem os mesmos olhos que seu pai, ele quer fazer tudo na força, na marra, no ódio e tipo assim, ele quer controlar através da força. E você não reina quando você faz isso. Isso é uma ditadura. Quando você impõe na força, na marra, você não está sendo rei, você não está liderando, você está impondo e dessa forma é ditadura. Não uma coisa correta de ser feita. Não é à toa que, obviamente, como tudo no mundo tem um conserto, e esse homem viu que ele errou quando ele matou o irmão dele, ele viu que ele errou,
ele queria corrigir esse erro dele. Então o que ele fez? Ele queria passar pro Ashura, que aparentemente era mais fraco, porém ele era amigável e unido com as pessoas. Ele não queria vencê-la, ele queria se unir para todo mundo vencer. Então você vê que é uma característica totalmente deturpada do Indra, que era o irmão mau, que tinha os mesmos olhos de Sharingan que o seu pai. Então o Indra, por isso, ele cria essa raiva, ele mata os seus únicos dois melhores amigos que ficam do lado dele, e ele desperta o máximo do Sharingan dele, que é o Mangekyo Sharingan, e ele, em vez de só aceitar o que o pai fez, ele, obviamente, o que ele viu do pai dele, o que ele sabe da história do pai dele, que ele matou o próprio irmão, ele falou, cara, tem uma coisa assim que tá errada, ele não aceitava porque uma coisa é você ensinar, outra coisa é você ver na prática. O pai podia falar, não, mas ele tá certo, mas ele sabia da história do pai, então ele falou, uma hipocrisia, certo? Então ele falava assim, não, isso aí tá errado, eu vou ter que pegar na marra. Então quando ele ia pegar essa liderança na marra, ele ainda toma uma peia, porque o irmão dele, não só o Ashura, não só representação do bem, mas mostra que a união faz a força, assim como os nossos patriarcas e o nosso patriarca Yaakov ensinou para os filhos. Antes de falecer, ele estava na cama e falou para cada um pegar um pedaço de palito, um graveto, e ele pegou um, falou quebra, aí a pessoa quebrou, falou outro quebra, ele quebrou, agora ele falou, tá bom, agora me dá junto a todos aqui, aí ele deu com o mais forte, se não me engano era Gad, era o mais forte dos filhos dele, era representado do guerreiro, ele muito forte, falou assim, tenta quebrar, e aí ele viu que, tipo, nem ele consegue quebrar, e falou, então, juntos somos mais fortes, juntos somos fortes, então, daí você tira a ideia é que o bem, ele sempre está querendo unificar as pessoas que juntos, de fato, nós somos mais fortes. Igual assim o músculo e todos os exemplos que nós já sabemos. Então, o que acontece? Com isso, ele ganha a guerra e sendo que ele promete que ele vai se vingar. E aí começa a vontade da vingança do Indra e a vontade do fogo do Ashura, de sempre representar o bem, né? E aí um próximo passo e eu vou ficar aqui com vocês. E essa parte era sobre o sapo. Você fala, caraca, cara, vou botar um sapo na história. Calma, meu irmão, calma, o bagulho é muito doido, mas só que é muito doido. Então vamos lá. Da onde que eu vou tirar esse sapo, cara? O que tem a ver o sapo na história? O sapo, cara, ele é representado como uma pessoa sábia, um profeta. Por quê? O sábio teve uma profecia, então ele é um profeta. Então, como é que eu vou tirar que o cara é um sapo? Como é que o cara eu vou falar que cara, um profeta é um sapo? Qual o sentido de onde que eu estou tirando isso? Bom, no início, no homem lá, que é o pai do Ashuri e do Indra, ele conhecia um sapinho pequenininho. Esse sapinho cresce e depois ele fica velho. E ele tem outro sapo. Eu vou botar aqui as imagens do outro. Eu vou botar para você ficar bem entendendo que eu me ligando aos pontos. Tem outro sapo que ele vai crescendo e depois esse sapo lá na frente, o Naruto conhece ele, tá? Se eu não me engano é o Gamabunta, eu não lembro assim muito do nome dos sapos não, mas vocês vão entender o que eu tô querendo chegar nessa parte do sapo. Bom, agora deixa eu pegar aqui a referência. Bom, eu deixei uma colinha aqui porque é bem grandinho, eu vou mostrar para vocês, eu vou ler o que está escrito no Perikshira, é o canto do mundo, do universo, o que cada coisa representa, cada coisa louva a Deus, tá? E aí, tá escrito assim: nossos sábios dizem que Davi, rei de Israel, logo ao terminar seu livro de Salmos, disse essas palavras ao Eterno num momento de exultação: Tu criaste no universo uma criatura que recita louvores e hinos superiores aos meus. Tipo assim, perguntando, ele queria saber. Tipo assim, pô, eu tenho consciência, não se achando, não se gabando, mas ele tinha tanta consciência que tipo, aquilo ali era importante, a profundidade que ali, quanto que ia ajudar as pessoas no mundo durante milhares de anos, que ele falou, cara, será que alguém fez mais? Tipo assim, será que alguém conseguiu fazer ainda mais? Né? Aí, tá escrito, deixa eu passar aqui que é a colinha, aí tá escrito, naquele exato momento, uma rã surgiu, ele disse, aí tu já vai lá, cara, que esse cara vai botar rã no meio mesmo, cara. Davi, não seja teu espírito tão altaneiro por eu estar dizendo cânticos e louvores maiores que os teus. Ou seja, Han falou que ele faz cânticos maiores do que o rei Davi. Você fala assim, maluquice. Mas vamos lá. Além disso, cada um dos meus cantos
comporta 3.000 parábolas. Como está escrito, ele disse 3.000 parábolas e seu cântico foi de 5.000. Não só isso, como eu ocupo uma grande mitzvah e tal. Enfim, agora eu vou fechar aqui. E agora eu vou voltar à lógica, que é o que, meu querido? O que é essa tzivará, que é o estudo que, tipo assim, na nossa cabeça, que a gente tira, pode tirar daqui de exemplo. É que ele cita ali, ele fala a vontade das rãs e tudo, que quando tem... Tá escrito ali, peraí que tirar, eu vou deixar escrito. Esse eu vou deixar escrito aqui pra vocês. Que significa o quê? Que a rã em si, o sapo, ele é um ser totalmente anulado para Deus. E o que o profeta é? Ele é uma pessoa, para ser um profeta tem que ser o quê? Pessoa humilde, pessoa rica, pessoa inteligente, uma pessoa forte. Tem, obviamente que tem várias explicações, por exemplo, quem é forte? Aquele que controla seus desejos, tudo. Quem é rico? Aquele que está satisfeito com o que tem, e dentre outras coisas, só para vocês entenderem. Então, não é o cara que pega 1 quilo, 1 tonelada na academia, não. Aquele cara que, tipo assim, vamos supor, o cara que tava fumando e aprendeu na Torá que é ruim. Ele falou, vou parar de fumar. Ele para. Tipo, não sei o que, tava comendo coxinha, eu sou muito carnívoro. Sou muito carnívoro. Aí uma pessoa fala assim, cara, mas isso aí te atrasa e tal, não sei o que, espiritualmente. O cara, atrasa, vou parar. Ou seja, esse é o cara forte, é forte aqui, tá entendendo? E forte aqui, não forte no braço. O braço, o único braço que a gente usa pra guerra é o Todo-Poderoso. A gente não usa nada a não ser nossas rezas e confiança nele. Enfim, a gente não é nada nem ninguém a não ser o Todo-Poderoso, tá? Que ele é tudo. Então acontece, quando você entende isso, você vê que esse animal, se representa por uma noção completa para Deus. E, obviamente, o primeiro sapo, se eu não me engano, se não me falha a memória, é sapo eremita. Tipo, sábio, não sei se classifica como sapo sábio. Da mesma forma que o sábio dos 6 caminhos, na mesma época. E quem tinha, na mesma época, que aquele homem que é representado como o Adão, representado como, perdão, como Abel, e a Caim e Abel, tinha um sapo naquela época. Tinha um sapo chamado Hanor, ou Enoque, que ele era uma pessoa muito sábia. E agora eu vou citar aqui um trecho bíblico para vocês entenderem o porquê dele, o porquê dessa lógica. Agora eu pegar a parte aqui agora da Torá, do Pentateuco, que diz: E viveu Hanor, ou Enoque, né? 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém. 300 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos. Tá. E aí falou assim, e andou Enoque com Deus e desapareceu porque Deus o tomou. Ou seja, essa parte aqui, o que podemos... Bom, gente, eu dei um pause aqui para explicar mais ou menos sobre esse lance de andar, porque no hebraico, alahá, que é leis, é denominado como leis, também tem um substantivo derivado radical alak, que é ir ou andar, ou seja, mas numa tradução é usado como caminho, ou seja, andou nos caminhos do Eterno significa que ele seguiu totalmente aquilo que Deus pôs para o homem seguir. Uma pessoa totalmente anulada. Por que é totalmente anulado? Porque eu vou deixar aqui no encartezinho o estudo sobre Enoque, que o Rabino Eliel Reis que fala sobre ele bem detalhadamente. Se não me engano, o canal Contraste também se chama o Botão dos Dois. Então acontece, ele fala sobre ele, e quando eles citam o Rabino Rony, do canal Contraste, e o Rabino Eliel Reis, eles citam que essa pessoa é muito temente eterno, e ele segue exatamente o que o Eterno quer, e fala que ele fica, cada dia que ele trabalha como sapateiro, ele fica unindo mundos e mundos e mundos, ou seja, totalmente anulado para Deus, ou seja, uma pessoa totalmente anulada. Quanto tempo que ele morreu, quanto tempo que ele viveu? Ele viveu 365 anos. Quantos dias nós temos no ano? 365 dias. Logo, partindo do pressuposto que ele, do início da vida dele ao fim da vida dele, que Deus tirou ele daqui, ele constantemente pensou em Deus, porque ele andou em Deus, ele se anulou completamente para Deus. Então daqui vocês sabem que sim, era uma pessoa justa, uma pessoa sábia e totalmente anulada. Representada como animal, qual o animal? Que está completamente anulado. Outro exemplo que nós podemos tirar disso é que nas pragas do Egito, não diz, os sábios dizem que não veio uma praga de rã, veio uma rã.
E uma dessa rã, a pessoa batia e multiplicava em 2 e assim batia, multiplicava, até o ponto de das rãs que eram tão anuladas para Deus que elas faziam? Elas pulavam dentro do forno, ou seja, não estava nem aí se ia morrer ou não ia. Eles estavam totalmente, completamente anulados para Deus, assim como cita no Périx Shirá, que ele faz com o peixe. Tá? Então, podemos, por exemplo, dessa ideia é que sim, a rã é representada pelos sábios que existiram naquela época, que mencionaram uma profecia, uma suposta profecia de um menino tal que ia vir para salvar o mundo, chamado Machia, tá bom? E dessa história nós entendemos que a rã, sim, esses sapos são os sábios, pessoas muito elevadas que deram a vida, não morrendo, mas durante toda a vida dela foi completamente anulada para o Todo-Poderoso, para Deus, sem questão, sem sombra de dúvida, tá bom? Então, conseguimos unir agora os sapos, as rãs e os animais. Obviamente, se você já tirar daqui, você já é inteligente, você já percebeu que os 3 sábios que tem os 3 sanis lendários, cada um invoca um animal. Coincidência? Não, lógico que não. O do bem, ele invoca o sapo, que eu acabei de falar, que uma pessoa temente a Deus. É um profeta, uma pessoa sábia. Pode ser um justo completo, pode ser um anjo, pode ser o que for. Uma pessoa completamente amada por Deus. O segundo, o que invoca, que é a representação do mal, que é o Sasuke, que é o Indra, o Sasuke e o Madara, que é a representação do mal. Ele invoca o quê? Nada mais nada menos que cobra. O que é cobra? É que desde lá no início do mundo, quem unificou e botou dentro do corpo foi a cobra que induziu o homem a pecar. Então, dessa mesma cobra, ele se conectou a esse lado esquerdo, ruim, e ele tem a visão deturpada. Obviamente, o animal da lesma, eu ainda não consegui pegar, eu ainda não consegui entender, porém, enfim, fica em aberto até chegar naquela parte, porque eu ainda não cheguei nessa parte, mas só para vocês entenderem como é que já tem uma ligação de tudo, desde o início ao fim, e agora vamos ficar para uma outra parte aqui, e não podemos esquecer que também, assim como ele invoca os animais, que representa a pessoa, que a pessoa se conecta, se liga, representando o sapo como uma pessoa justa, correta, temente, e a cobra como um lado negativo da impureza. E não podemos esquecer que também, se tu vê o Uchiha vai para o lado de vingança, guerra, sangue, matança, enquanto a representação do bem, ele vai para pessoas justas, corretas, tementes e que busca sempre a paz, visando acabar com a guerra, sempre visando acabar com a guerra e unificar as pessoas. Tu vê que é totalmente extremo oposto, é nitidamente, não é que, você tá sendo psiquefóbico, eu não sei. Não. Cara, é a realidade. Tu vê que nitidamente um joga para um lado direito, outro joga para o lado esquerdo, e é isso. E por isso que tem esse conflito constantemente até eles entenderem lá no final que sim, eles estão errados. Assim como o Madara falou, eu estava errado depois de já ter feito toda aquela cagada, e também o Sasuke depois de ter feito toda aquela cagada. Então, às vezes a pessoa demora a entender. E aí essa vontade da representação do bem também é a representação no desenho como a vontade do fogo, assim como na Kabbalah, se eu não me engano, no Tânia, no Tânia diz sobre isso, essa vontade do fogo, porque o fogo ele é representado como a alma, e o fogo ele sempre está constantemente querendo subir, sempre está querendo se conectar com o Todo-Poderoso, com Deus, assim como também está escrito, pois assim como está escrito no Provérbios, está escrito ali 24:16, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Ou seja, nitidamente é vontade do fogo, a pessoa nunca desiste. Por isso que no Naruto lá representa como pessoa chata, teimosa, insistente, persistente, o cara vai até dar certo, porque o justo é uma pessoa correta, temente, ele nunca desiste. Pode ter tudo errado, vai dar tudo errado na vida dele, Rajveshamam pode ser tudo de errado. Ele vai continuar insistindo porque ele sabe que é vontade de Deus e ele entende que é a vontade divina. Se você está passando por aquilo, você tem que estar passando por aquilo, por algo, por um bem maior. Já um spoiler, você pode reparar que tudo que o Naruto passa, ele treina, e logo em seguida, se você reparar, ele precisa daquele poder, nitidamente. Ou seja, Deus, não que você vai fazer um Rasengan, não que você vai fazer um Chidori, não que você vai atacar uma pedra no teu amigo, mas você consegue melhorar mentalmente, fisicamente, espiritualmente e não se abalar com problemas que está acontecendo.
que venha acontecer. Deus nos livre, né? Então, vou ficar por aqui. Vou cortar, já vou começar outro vídeo falando sobre, se eu não me engano, eu vou falar sobre agora Madara, né? Que é os descendentes, pós esse dos irmãos da Shura e do Indra, e da continuidade.